Em 2017, eu publiquei um romance intitulado O Indizível Sentido do Amor, pela editora Patuá, de São Paulo, que na verdade, é um gênero, é um romance que contém, é um gênero híbrido, porque tem memória, tem documentos e tem elementos ficcionais. Nesse livro eu trabalho luto, política e tortura. Eu sou viúva de um ex-militante político que foi preso, passou 3 meses no doicode e 1 ano na prisão da Ilha Grande, e que foi barbaramente torturado. Só que é interessante porque foi um casamento de 35 anos, um casamento excelente, mas havia, assim, como ele era uma pessoa muito fechada, extremamente reservada, ele não contava o que é que tinha acontecido realmente. E ele morreu em 2012, aos 66 anos. Ele tinha uma doença autoimune que poderia ter se desenvolvido ou não, mas que se desenvolveu, eu tenho certeza disso, devido ao tipo de sevícias, né, as torturas às quais o submeteram. E depois da morte dele, no meu processo de luto, eu tive uma necessidade imensa de saber exatamente o que tinha acontecido naqueles porões. Então eu fui para o Arquivo Nacional, onde estavam, não sei se continuam, a documentação do SNI, porque esses documentos estão em 5 lugares diferentes. E lá pude ver, mas não obtive muita coisa, porque na verdade eu obtive cópias, algo que ficou assim muito burocrático. Então eu tomei coragem e, muito animada, incentivada por amigos, eu fui procurar em Portugal o ex-padre Alípio de Freitas, que é uma figura mítica na resistência à ditadura, não só no Brasil, como em alguns países da África, que depois faleceu em 2017. Mas em 2015 eu estive em Lisboa e passei vários dias com o Alípio e sua esposa, para tentar entender o que tinha havido exatamente com meu marido, José Antônio. E o Alípio não foi... essas pessoas foram treinadas, assim, tem um jeito muito peculiar de não falar as coisas com todas as letras, mas é claro que eu fui juntando uma coisa com outra, palavras que eu tinha ouvido, frases, etc. E formei, então, o quadro do horror pelo qual meu marido passou. Na época que nós casamos, ele tinha sido solto. Eu o conheci 1 semana depois que ele saiu da prisão. Ele tinha sido solto e constava que não havia processo, ou seja, os advogados que a família dele conseguiu, na época, não encontraram esse processo. Mas tinha havido sim, porque ele foi condenado e depois ele foi anistiado quando saiu a lei da anistia. Bem, nesse livro em que eu trabalho luto, tortura, memória, documentação, e introduzo também alguns elementos ficcionais, justamente, em parte, para cumprir a lacuna, né? Para preencher lacunas da história, lacunas às quais eu não tive acesso. Então, eu fiz toda uma costura, né? Um bordado, é uma toalha, como se fosse uma toalha da Ilha da Madeira, só que talvez menos agradável, porque tem muita coisa triste nesse livro. Bom, aí, agora, recentemente, eu participei, a convite do professor Leonardo Valente, que organizou uma antologia intitulada Antifascistas, juntamente com a Carol Proner. Eu participei com um conto sobre tortura. Essa antologia reúne uma coletânea, na realidade, que reúne vários...
expressões em vários gêneros, ensaios, poesias, poemas, contos. E eu participei com esse meu conto, que se chama Dias de Nojo, e que é exatamente sobre a tortura. Por que é importante falar sobre a tortura? No caso do Brasil, o que é chocante é que essa tortura, porque a tortura sempre existiu. A tortura existe, nós sabemos que presos comuns às vezes são torturados. Agora, no caso específico dos presos políticos, o que é chocante é ver que essa tortura era uma política de Estado, ou seja, uma tortura sistemática, uma tortura praticada pelos agentes de Estado e autorizada, inclusive mandada, né, por superiores que também eram agentes de Estado, agentes do Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado tem o dever de proteger seus cidadãos. Então, quando eles estão sob a sua custódia, que é quando eles estão presos, eles não podem de modo algum, né, sofrerem qualquer tipo de tortura, seja ela psicológica ou física. Cada vez mais é preciso que a gente fale sobre esse assunto, porque houve no Brasil uma questão, a meu ver, fundamental e que dificultou muito as novas gerações para terem esse conhecimento. O que foi isso, a meu ver? Eu acho que grande parte desse problema reside na nossa lei da anistia, na maneira como ela foi elaborada, porque ela equiparou os torturadores aos militantes. Quando que os militantes eram pessoas físicas e a grande maioria deles jamais pegou em arma, e isso não poderia nunca ser, uma pessoa física, um militante, não pode nunca ser comparado a um agente de Estado. Ao anistiar todos naquela ideia, anistia ampla, geral e restrita, quer dizer, liberou geral. Então, outros países da América Latina que processaram os torturadores, que processaram os mandantes, que deram a eles um julgamento digno, porque é um julgamento que seguiu os trâmites da lei, teria sido isso, a política ideal a ser adotada no Brasil, ou a política normal, digamos assim. Mas não houve nada, não houve processo para essas pessoas, não houve julgamento, não houve nada. Então, a partir daí, ficou, eu creio, no inconsciente coletivo, uma ideia muito estranha e minimizada desse período de horror e do que acontecia nesses porões. Eu vi muito isso porque fui professora há muitos anos, universitária, e percebi que as novas gerações não sabiam nada sobre esse assunto, ou tinham uma ideia muito nebulosa do que realmente aconteceu no país. E também o tema ditadura não foi para as ementas das disciplinas, não foi para os programas das escolas. Então, simplesmente, é como se tivesse sido apagado, como se tivesse sido... Passou-se uma borracha nessa fase tenebrosa da nossa história. E isso faz mal a todo mundo, faz mal à democracia, ainda mais uma democracia frágil e incipiente como a nossa. Cada vez mais é importante falar a respeito disso. E, sobretudo agora, que no mundo inteiro, em diversos países do mundo, começa-se de novo a discutir a questão do nazifascismo, pessoas que voltam a essas ideias que a gente imaginava que estavam superadas, a essas políticas e ideologias autoritárias. Então, é claro que os países mais bem organizados, os países com instituições mais sólidas, instituições democráticas, estão mais protegidos em relação a isso. Mas no caso do Brasil, não.
Nós temos uma democracia incipiente, nós temos uma democracia bebê que tem que ser cuidada igual uma planta. Então, isso nos põe, os flancos ficam muito abertos a questões, a violentações do regime democrático. E, na minha opinião, a literatura tem um papel muito grande a desempenhar nisso. É evidente que a literatura não salva. A literatura pode apontar caminhos. A literatura pode mostrar a quem quer ver o que é que realmente acontece ou aconteceu em determinado período. E eu acho que eu, pessoalmente, como pessoa física, como escritora, quer dizer, como artista, como professora e como viúva de um militante político, tenho a obrigação de trabalhar esse assunto e de trazê-lo à tona dentro daquilo que eu sei fazer, que é escrever. Eu acho que eu tenho essa obrigação em relação às gerações futuras, em relação à memória, em relação à história do nosso país.